Estamos começando mais um podcast oficial de Caxias do Sul. E aí, Brunão? Tranquilo? Como é que tá, cara? Eu tô muito bem. 80 vezes já. É verdade. Que loucura, né? Maluquice. Com quem que estamos aqui hoje, Carlão? Hoje estamos aqui com uma mulher muito especial, que eu acho que tem um assunto novo, que a gente nunca abordou aqui, Verdade. assim. Ainda mais... eu acho que não tenho muito o que prolongar, né? Estamos aqui com a Júlia. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite tão especial. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. A primeira pergunta que eu tenho pra ti, Júlia, é como é que é o sobrenome? Eu não quis arriscar. Deixa eu me aventurar. Pelo meu respeito por ti, eu não quis Primeiro arriscar. tentem. Espiandorello? Isso. Acertei? Espiandorello Lázari. Tem mais um depois no final. Mas Espiandorello. Eu falei pra ti que tinha mais um nome depois. Putz, perdão. Eu briguei com ele falando, é Lázaro no final. Não, mas o que mais tem é Espindorello. Todas as trocas de nome Lazari. Então tudo bem. Mas Espiandorello é a pronúncia certa. Tá, A primeira vez que eu acerto o nome de alguém. Honrando o nome dos Espiandorello aqui, ó. E dos Lázari também. É isso aí. Tem que ser orgulhoso pelo nome. É isso aí, né? O que é isso aqui? Toda vez que me pergunta, fala tu que eu cansei já. Tá aparecendo agora do meu lado aqui, você está vendo um QR Code pra você que deseja fazer um Pix pro Badocast e apoiar com qualquer valor que o seu coração mande. Quer dizer, eu não sei, né? O Matheus falou a última vez que não era pra ouvir o coração. Mas eu quero que você escute seu coração e dê o quanto o Brasil deseja. É isso aí. Também tem as redes sociais, então Instagram, TikTok e Spotify. Tá aqui, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que é isso. Tem que seguir o coração, né? Coração, por Isso favor. aí. Coração tem muito agrado pra dar. Agora vamos lá, Júlia. Quem que é a Júlia Espiandorello Lazari que está aqui na nossa isso frente? aí. Essa é a pergunta, eu digo, de milhões, né? Eu digo, porque é difícil... Nem a gente sabe responder, Nem a gente né? sabe. Então, assim, quando a gente tem que se introduzir pra alguém, a gente sempre tende a falar do nosso profissional em primeiro lugar, né? Então, o meu lado profissional, ele é uma parte realmente muito importante de quem eu sou. Mas eu digo assim, a Júlia sempre foi uma pessoa muito motivada por desafios, assim. Então, eu sempre, quem me conhece sabe que o lugar, eu digo assim, do confortável, ele nunca me pertenceu. Bom, então, eu sou uma pessoa que realmente, eu sempre, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, sempre busquei estar me desafiando. Aventuras, né? Tá me submetendo, assim, a situações novas que me desafiem. E isso, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional, eu vejo que hoje somaram muito, assim, pra formação de quem a Júlia é, Quem a né? Júlia é. Então, assim, falando do meu lado profissional agora, né? Então, eu sou formada em comércio internacional, me formei em 2016, já faz um tempinho. Me formei relativamente nova, assim, e na verdade a minha escolha de faculdade, a primeira opção era psicologia. E aí eu fiz um semestre e daí eu falei, bom, do jeito que eu sou, de sempre querer ficar me comunicando, falando, eu digo, a psicologia agrega muito, mas eu me imaginava assim, eu acho que não serviria pra mim. Agora eu vejo que eu tô na área certa, que é o comércio internacional. Então eu me formei e Tu quer se comunicar, mas não é só com uma pessoa, é com o mundo. É com o mundo, literalmente Não, com o ela não mundo. quer ouvir, tá ligado? A psicóloga tem que ouvir, ela não quer, ela quer falar. Não, então imagina, só que aí também depois a gente chega, né, na parte ali de vendas, que a gente sabe que muito mais é ouvir do que falar, né? Mas isso pra mim é um desafio que eu tenho que me trabalhar constantemente, porque eu gosto bastante de estar ali me comunicando. Tá certo, tem que ser. Mas eu digo, então eu sempre, desde pequena, assim, eu fui inserida no universo do inglês. Então isso realmente me fez ter muita vontade de procurar uma área que eu pudesse estar utilizando essa competência que eu trabalhei a minha vida toda. E aí eu olhei para o comércio internacional, para tudo que ele podia me proporcionar e acabei indo para esse caminho. Então, graças a Deus, assim, e também ao que eu vivi, eu também entendo que agora é uma área bem certa, assim, pra mim, que já me proporcionou oportunidades muito importantes mesmo no meu trajeto. E tenho também uma especialização em marketing, que a parte do marketing internacional é uma parte que me chama muito a atenção. Então, assim, eu acho que é realmente algo, assim, que tem muito a nos ensinar. E que também eu digo assim, porque
no mundo que a gente tá, não dá mais para ser, eu digo assim, regional. Então, tu olhando expandindo os teus horizontes, como tu tem oportunidade de estar aprendendo com isso, né? Com certeza. Então, resumindo, eu trabalho com comércio internacional desde sempre, então desde que eu me formei trabalhei nessa área e sou uma pessoa assim que movida a desafios, curiosa, realmente quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu procuro me dedicar assim de cabeça mesmo no que eu tô fazendo. Tem que se sabe? destacar, né? Tem que buscar. Sempre se destacar, sempre buscar o Tem que destaque. buscar a gente ser o melhor, assim, né? Uma coisa que eu percebi que tu falou que, assim, me tocou bastante tu tava muito enturmada com o inglês. Sim. E tu usou disso pra tua carreira. Porque, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm algumas formações, que sabem fazer coisas muito bem feitas. Sim. E acabam não usando disso pra sua vida profissional. Por que tu viu que o inglês ia te dar essa propulsão a mais, ia te alavancar no mercado internacional? Por que tu aproveitou, né? Claro, do fato de saber de inglês, por claro. que aproveitou aderir a esse mercado? Que, na verdade, aí soma um pouco da Júlia curiosa. Porque o inglês, eu digo assim pra vocês, independente da área que a gente for falar, já não é mais tão um diferencial. Eu digo assim, já passou a ser algo muito mandatório pra tu conseguir estar tendo acesso às melhores oportunidades. Perfeito. Seja numa área mais técnica, numa área comercial. Então, no meu caso, eu digo, eu tive a questão do idioma, que eu sempre fui próxima a ele. E aí eu pensei assim, bom, eu tenho que olhar para as minhas competências principais, que é realmente o gosto pela comunicação, de estar em contato com pessoas e como que eu posso aproveitar essa competência que eu fui construindo do idioma para estar me colocando numa área que eu possa usar isso no dia a dia. Então, na verdade, na minha área do comércio internacional, o inglês e o espanhol também, né? Eles são, assim, já não são mais um diferencial. Eu digo, vagas de estágio na minha área, elas costumam pedir inglês e espanhol. Porque realmente é desde a parte mais burocrática até a parte de estar com o contato com o cliente em si, que é uma caminhada que tu vai construindo, o idioma ele é fundamental. Então, no meu caso, foi mais em querer otimizar com outras competências e poder estar ali tendo um fruto positivo disso, né? E pode falar. Eu ia pedir, a questão de inglês se utiliza muito, né? Inglês e espanhol, então tu fala com pessoas de outras culturas, né? Sim. Normalmente, quando a gente vai falar em outra língua, a gente traz a mesma coisa, a nossa energia, assim, a energia pro inglês também ou pro espanhol. A energia do brasileiro é muito diferente da energia do americano, por exemplo, falando, mesmo que Na seja a mesma língua comunicando. Sim. É muito diferente? É bastante, porque assim, a gente, nós latinos, a gente tem essa coisa mais calorosa. Sim, então a muito, gente cultiva muito relacionamento. E eu gosto de citar esse exemplo porque numa empresa que eu trabalhei durante bastante tempo aqui da região, eles têm uma filial nos Estados Unidos. Então tinha um gestor naquela empresa que ele era um americano bem raiz, assim, tá? E aí quando eu cheguei lá, eu mandava e-mail, eu botava em inglês, né? Bom dia, espero que estejas bem. Aí ele me disse assim, ó, corta tudo fora. Tira isso, aqui a gente é direto ao ponto. Então ninguém quer saber como tu tá, ninguém quer te contar do dia. Então tu seja muito direto no que tu quer. Caraca. E isso foi algo que quando eu comecei a me inserir nesse universo, quando eu me formei, eu tinha 21. E naquele mesmo ano eu fui pra minha primeira feira internacional, que foi em Chicago. Então, quando eu tava lá, eu lembro assim que foi uma primeira experiência também de uma viagem assim sozinha para um outro mundo mesmo. Sim. E aí eu lembro que foi uma coisa que me chamou muita atenção. A diferença, assim, eu já imaginava que ia chegar aqueles americanos com bigode, aquela coisa mais, assim, eu digo, mais... E num universo metal mecânico, que era onde eu tava, que era mais masculino. Ainda é, né? Mas eu digo assim, tu via na feira uma presença, assim, minoritária de mulheres. Então, na verdade, naquele ponto, eu digo assim, eu já percebi que, além do jeito brasileiro, que era muito diferente, então, assim, o americano, ele é mais direto. E nós aqui, todos os latinos, eles têm mais essa coisa assim de, muito amigo, sabe? Eles querem desenvolver um relacionamento contigo pra depois fazer uma compra, né? Sim. Agora, o americano, ele já direto. é um pouco diferente. Ele quer saber se o teu produto vai atender a necessidade dele, se teu preço tá ok, se tu vai respaldar ele de base técnica, e era isso, entende? Então, é bem diferente mesmo. Nossa, pode falar. Esses dias eu vi no Instagram brasileiro, um americano pedindo brasileiro assim, por que vocês avisam antes de ligar pra alguém? Porque o brasileiro se cuida tanto e fala assim, oi, posso te ligar? Manda uma mensagem, tá ligado? O americano só liga, né? Só liga. O brasileiro
brasileiro tem esse negócio de cuidado, assim, é engraçado. Oi, tudo bem. É obrigatório ter o tudo bem, tudo certo. O oi é muito frio, né? Nossa, eu fiquei impressionado que tu falou, mandei um e-mail para um americano e ele falou, corta tudo isso que não funciona. Sim. Eu não consigo enviar um e-mail sem boa tarde, tudo bem, espero que sim. Tem exatamente. Exatamente. Eu não consigo mandar um e-mail sem isso, sabe? Mas é outra vida lá. E nessa mesma feira, assim, também o que me impactou é que também eu tava nervosa, assim, de estar na minha primeira experiência. Era relativamente jovem. E aí, esse gestor da empresa relativamente, de lá... era muito jovem. Era muito jovem, né? Então, eu tava muito feliz de estar lá. Mas eu tava o tempo todo sabendo que eu tinha que me desafiar para poder realmente cumprir com o que esperavam de mim lá, né? E aí, eu lembro que aquele gestor americano mesmo, ele era um senhor. E ele chegava, assim, do lado do cliente. O cliente ficava olhando o produto, assim, e ele chegava... Vai comprar ou não? Tu imagina nós aqui no Brasil, a gente já chega puxando assunto, o futebol, chega já uma coisa mais assim, tentando construir um relacionamento, o clima. E aí, no caso deles, é realmente assim, vai comprar ou não, sabe? Não tem muito essa coisa do relacionamento, sabe? E pra quem... Hoje a gente tá hoje é difícil, tá difícil. Hoje tá difícil. Fora das câmeras é pior. Mas enfim, se quem não acredita que é tão diferente assim, porque às vezes é difícil a gente acreditar, porque é outra cultura, né? Se você tem um negócio e que trabalha com produto e um cliente está observando esse produto, chega assim pra ele e fala, vai comprar ou não? Ele vira, não faz isso porque vai perder o cliente, né? Não faz isso. Mas ele vai virar as costas e vai embora, porque parece ser grosso falar isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente trabalhou muito, a nossa cultura, nossos ancestrais trabalharam muito e agora ter esse relacionamento antecipado é primordial. Com certeza. E é um aspecto cultural mesmo. Então, claro, os Estados Unidos ele é muito grande. Então, tu olha para uma região mais sul, numa região ali da Flórida, por exemplo. Tu vê que já tem uma população de latinos muito maiores. Então, nas experiências que eu tive indo, por exemplo, para a Flórida, tu consegue se comunicar em espanhol praticamente 100% do tempo. Então, já carrega uma herança de um relacionamento mais caloroso, que nem eu comentei. Agora, tu vai para uma região mais raiz, que nem, por exemplo, o Texas. Aí, realmente, é os caras, tipo assim... Mas aí nem inglês eles falam, né? É uma língua própria. Né? Não é nem inglês. Não, e aí fora, que em muitos casos, eles até, eu digo assim, tem o próprio... a restrição por tu não ter o idioma tão fluente. Então, pensa assim, tu passa umas vezes muitos anos estudando e tu chega lá, por tu não ter tanto a fluência, esse pessoal que não tá acostumado e não tem muita abertura para uma cultura diferente, ele acaba te distratando. E às vezes, consequentemente, a tua empresa também, sabe? Então, por isso que a gente fala que quanto mais bem preparado para ir para um novo mercado, a tua empresa aqui do Brasil, seja prestadora de serviço ou vendedora de produtos estiver, mais chance para uma abertura de negócio tu vai ter, né? Então, conhecer o outro lado da moeda é muito importante, Sem dúvida. Para dar certo, e principalmente falando de negócio. Sem dúvida. E eu anotei aqui, tu falou de marketing internacional, né? Tu estudou bastante sobre marketing internacional. A gente é muito acostumado no digital falar de marketing digital. O que seria o marketing digital? Tu divulgar a tua marca, tu divulgar o teu produto e impulsionar as vendas, né? Através de publicações, através de anúncios. Através do digital. Através do digital, Isso. Como é que funciona o marketing internacional? Como é que faz esse tipo de comunicação? Esse é o grande desafio das empresas, tá? Porque eu vou te dizer assim que em muitos momentos aqui no Brasil, a gente ainda tem um pouco de uma prática equivocada do que é o marketing. Agora, com a vinda do digital, eu acredito que isso está se ampliando um pouco mais. Mas em muitas empresas, o setor de marketing ainda é o setor que o quê? Que faz catálogo. Que ele não mapeia mercado, que ele não mapeia a potencialidade de produto, de consumidor, de indústria, de segmento. Então, ele realmente cuida da parte da promoção do produto. Agora, a outra parte, eu digo assim, de preço, aqueles 4 P's, que já são 5, já tem tantas vertentes aí de quantos são, mas eu digo, o marketing internacional, ele é uma mesma aplicação do marketing regional, só que aí, por isso, tu tem que entender para que país tu tá olhando. Porque, por exemplo, assim, se tu olhar para os Estados Unidos, tu tá falando de um país que a nível de marketing ele é muito maduro. Então, é o país do marketing. Então, assim, o americano, ele gasta muito em marketing, ele quer que teu produto
tenha um marketing bom. Então, assim, eu lembro que isso eu vivencio muito, assim, o americano acredita marketing e vendas tem que andar de mãos dadas. Então, o marketing, ele coloca a bola na frente do gol, vendas vai lá e chuta. Perfeito. E aqui no Brasil, a gente tem muitas vezes um desalinhamento. O que a gente já percebe? Muitas empresas, o setor de marketing totalmente deslocado da parte de vendas e nem consegue entender o que o departamento de vendas quer. Então, eles não sentem a dor do vendedor de não estar conseguindo, às vezes, botar um produto no mercado. E por isso que o internacional, ele pode ser tão desafiador quanto ou mais, porque tu tem, às vezes, a barreira de tu não estar presencialmente naquele país. Então, muitas vezes, tu tem que se embasar em o quê? Em pesquisas que tu faça, assim, digitalmente. Tu tem que fazer validações em loco para realmente atestar que aquela tua base de pesquisa faz sentido na prática. Então, são muitas formas, assim, e a gente vê que muita empresa, ela acaba pecando por não entender a importância do marketing internacional. Nem do marketing local e nem do internacional, porque daí é uma coisa da cultura mesmo, do tipo, aqui a gente fala que tem as empresas dos gringos, né? Então, eles têm todos os méritos deles, porque a gente vê muito, assim, gente antiga que fundou uma empresa, que realmente tem um belo produto, mas chega assim, o meu produto é muito bom. Só vender. Só que tá, tudo bem. Só que assim, aqui no Brasil, tu já consolidou a marca da tua empresa. Já te conhecem. Tu olhar pro mercado externo é tu começar uma empresa do zero. Então, tu tem que provar para eles, sem eles verem o produto, sem eles estarem conhecendo a tua história, que teu produto é bom. Então, como é que tu faz isso que não seja através do marketing? Eu digo, se vocês tiverem uma sugestão, porque realmente eu digo, é complicado, sabe? Tu tem que realmente, a empresa tem que entender que isso é o relevante para que ela consiga ter o produto dela no novo mercado. Esse produto. Sim, eu imagino, tu falou que é o maior desafio entender o marketing, porque até aqui, se a gente pega em Caxias do Sul, a gente vai para Porto Alegre, já é totalmente diferente, que vai para outro estado já é diferente. Imagina outro país. Mas em outro país, né? Que Outra dentro cultura. do país também tem isso. Numa cidade é diferente, Chicago é diferente de Nova York, é diferente de Los Angeles. Então é muito detalhezinho para tu cuidar, né? Exatamente. E aí é isso que a gente tem o desafio, né? Porque a empresa, enfim, agora que eu tô inserida agora, que também a gente tem que é a Grow Over, né? Que a gente faz esse trabalho de ajudar as empresas a internacionalizar o negócio. A gente percebe em muitos casos uma dificuldade da empresa brasileira entender a importância de inserir o marketing mais fortemente no escopo de negócio dela. Entendi. Porque acredita muito no produto dela, o produto dela no Brasil é o líder de mercado, mas lá fora, o teu produto, ele não Ninguém conhece. Ninguém conhece nem a relevância da tua empresa. E simplesmente, por exemplo, colocar na prateleira de uma grande loja não vai fazer vender, né? Não. Até porque para tu colocar na prateleira da grande loja, o comprador de lá, ele tem que entender o teu diferencial. Exatamente. Ele precisa que realmente, ainda mais nessas economias que nem Estados Unidos, ele precisa ter toda a base para que ele só coloque o produto lá mesmo e ele tenha garantia que o produto vai se vender. Bom, né? E se tu não apoia ele com um bom marketing, dificilmente ele vai te dar oportunidade, né? Sim. E assim, tu falou bastante agora, e assim, tu basicamente explicou o que é a Grow Over, né? Sim. Em outras palavras. Sim. Mas agora vamos direto ao ponto. O que é a Grow Over? Sim, pois então, né? A Grow Over, ela é uma empresa, tá? Que ela foi fundada ali em final ali de 2017, 2018, pela Milena, que ela é a diretora da Grow Over aqui do Brasil e que esse desejo do negócio veio de um sonho dela. Então, ela também a gente trabalhou inclusive juntas na empresa anterior e ela traz toda uma base do comércio internacional também. E o que quando tu começa a trabalhar no mercado internacional, tu cria uma base, uma rede, um networking que te ajuda a acelerar essa expansão internacional. E aí ela abriu a empresa ali em 2017, 2018, focada aqui em ajudar as empresas a internacionalizar o negócio, seja exportando ou importando, né? Então depende do viés que a empresa quer poder estar ali acelerando os negócios dela. E aí no final ali de 2020, foi no final de 2020. Eu também fiz um movimento bem importante, que depois de uma carreira bem importante na empresa que eu fiquei anteriormente, que até eu tenho assim muita ter pelo que eu construí lá, pelo que eu aprendi, toda a minha base veio de lá. Aí também eu estava assim muito disposta a ter um novo desafio.
E aí, conversando com a Milena, a gente entendeu o quê? Que o negócio internacional, as empresas falam em expandir, muitas delas têm os Estados Unidos como mercado de desejo. Realmente por ser a maior economia do mundo, por ter potencialidade para praticamente todos os produtos e serviços. E aí a gente pensa assim, bom, como que a gente pode fazer para mitigar o receio dessas empresas brasileiras, independente do tamanho, a irem para esse mercado? Sim. Como que a gente pode fazer? A gente tem que abrir uma empresa lá. Então, a gente trocando ideia, a gente tomou a decisão de juntas, num caráter societário mesmo, abrir uma empresa nos Estados Unidos para poder dar essa segurança para que as empresas façam esse movimento de olhar para o mercado americano. Perfeito. Então, assim, um primeiro case que a gente teve, que até vai ficar mais claro também a importância da Grow Over USA, que é o nome da empresa americana, era uma empresa brasileira que queria vender o produto dela na Amazon USA. Então pensa assim, o marketplace da Amazon é uma potência, entendeu? Sim. É um negócio Gigantesco. estrondoso, sabe? De todas as formas. Só que como que tu vai atender um mercado daquele de uma forma que ele espera que tu atenda à distância? Então, a gente tem uma estrutura lá, tanto de CNPJ americano, quanto também um pavilhão. Então, a gente consegue acondicionar o estoque dos nossos clientes lá, para que eles consigam atender a pronta entrega, esse canal de vendas digital, seja um marketplace ou um e-commerce, ou também algum lojista, algum distribuidor menor que não queira fazer o processo de importação. Então, esse case foi o primeiro case que a gente teve de uma empresa que otimizou a nossa estrutura lá para vender o produto através da Amazon USA. Então, essa é uma possibilidade de negócios. Então, falando mais da Grow Over USA, que também é onde eu me insiro, porque a Grow Over ela ajuda a expandir, não nesse caráter de ter uma estrutura em loco, mas ela ajuda a expandir para a Europa, para a América Latina, para onde for que a empresa tenha desejo. Mas nos Estados Unidos, por ver a potencialidade desse mercado, a gente optou por tratar ele como um projeto em separado, tendo uma estrutura lá de pessoas, de espaço e também de canal de venda ali que a gente já está cada vez mais consolidando, né? É uma empresa jovem, a gente abriu a filial lá em 2021, no início de 2021, mas alavancou muito os negócios da Grow Over Brasil aqui também, porque deu uma outra notoriedade do tipo, uma empresa de negócios internacionais com escritório nos Estados Unidos, com pessoas, com estrutura. Então, a gente viu que esse foi o nosso oceano azul, assim, dos negócios, sabe? A gente realmente viu que ali seria onde a gente se diferenciaria das demais assessorias, assim, e escritórios que tem na região e até a nível Brasil, assim, é um negócio realmente bem diferenciado, sabe? Tu comentou sobre um galpão, né, que vocês têm. Isso. Vocês têm, então, um sistema logístico lá fora nos Estados Unidos? Para atender as empresas brasileiras, para dar essa solução? Sim, a gente tem. A gente tem parceiros que aí nos ajudam. Esse nosso, por hora, esse nosso galpão, ele é terceirizado. Então, a gente divide a estrutura com outra empresa. Então, na verdade, é uma estrutura compartilhada, não propriamente terceirizada, é o termo certo. E aí, a gente já tem todo um canal com agentes logísticos que nos apoiam nessa distribuição do produto no país. Entendi. Até chegar a um consumidor final ou até uma empresa, a gente já desenvolveu essa cadeia assim. Então, por exemplo, tem uma empresa que eu faço... Vou dar um exemplo aqui, Sim. tá? Não sei nem se vocês trabalham com isso, mas vou dar um exemplo para todo mundo entender. Tem uma empresa que faz biscoito. Isso. Ou bolacha. Eu vou preferir. Enfim, eu vou falar biscoito. Uma empresa que eu faço biscoito. Todo mundo aqui no Brasil gosta do meu produto, enfim. Sim. E agora eu quero enviar para fora, não necessariamente os Estados Unidos. Sim. Mas vamos usar o exemplo como os Estados Unidos, porque vocês Perfeito. têm um galpão lá compartilhado. Então, além de vocês me ajudarem com a minha empresa a levar meu produto lá fora, fazer o marketing do meu produto, colocar nome para minha marca lá fora, vocês também têm essa solução logística? Tudo isso. Tudo isso. Então, a gente faz desde esse mapeamento dessa fase do planejamento, entendendo o quê? O teu produto é o biscoito / bolacha. Para tu vender um alimento no país, tu precisa ter um registro específico. Então, a gente mapeia essa necessidade de um requerimento mais técnico para entrar no país e a gente mapeia, por exemplo, por região dentro dos Estados Unidos. Vamos pegar um exemplo assim que a gente costuma usar. Flórida, região ali de Nova York, região da Califórnia e Texas, por exemplo. Quantos potenciais
potenciais consumidores tem? Quantas pessoas já importam esse produto do Brasil? Porque às vezes esse cara que já tem familiaridade importando do Brasil, ou esse mesmo produto, ou um produto similar, ele vai ser um cara mais fácil para tu conseguir fazer a entrada do teu produto lá. Maior, claro. Então, a gente também faz o mapeamento de toda a potencialidade do negócio por canal de venda, seja para um distribuidor, para um canal de venda digital. E a gente te ajuda também a chegar até esses caras. Então, dentro da empresa tal, que tem potencial de comprar meu biscoito, com quem que eu devo falar? Então, a gente chega até esse decisor, a gente conversa com esse teu decisor por telefone, por e-mail, apresenta o negócio da tua empresa. E aí a gente depois, quando ele decide fazer a compra, a gente manda desde o Brasil para lá e entrega até a porta dele. É todo o pacote completo, assim. Então, resumindo, minha empresa vai contratar vocês, ou vai contratar o serviço de vocês, no momento que eu contratei é tudo com vocês. Isso eu mesmo. só tomo a decisão final. Sim Isso ou não, mesmo. sim ou não. Isso mesmo. Pô, Isso tem mesmo. coisa mais fácil do que Joga isso. aqui. Tem coisa mais fácil do que isso. Joga aqui. E- Pode falar, pode falar. É incrível hoje, né? Não, hoje eu vou te dar mesmo. Pode falar. Não vai? Não. Bom, Não. quais segmentos vocês atendem? A gente deu o exemplo do biscoito, mas realmente Sim. o ramo alimentício entra nisso? Quais são os vocês? A gente tem os segmentos bem pulverizados, assim. Então, um diferencial também da Growover é não se limitar a um segmento só. Então, por exemplo, a gente tem empresas do segmento de móveis, a gente tem empresa do segmento de iluminação, a gente tem empresa do segmento alimentício, do segmento de semijoias, de acrílico, metal mecânico. Então, a gente tem uma amplitude muito grande, assim, de segmentos. Então, não tem uma restrição, Não tem assim. uma restrição. Não. Qualquer empresa. Inclusive de serviços também. serviços a gente também. já teve cases de empresas assim que desenvolvem software e que querem poder vender uma mão de obra para uma prestação de exterior. serviço para o exterior. Então também se aplica. Também se aplica. Também se Não, a aplica. gente não fala de um produto em si físico, Pode ser um mas serviço. um serviço. Isso. Bacana. Isso era outro negócio que eu ia pedir também na questão de serviços. Mas aí vocês fazem mais a questão de marketing, entrega ou é mais em redes de networking de vocês? Por exemplo, uma pessoa chegou com um serviço, como é que vocês distribuem isso? Na verdade tem os dois pontos, porque o serviço é um pouco complicado, no sentido, eu digo assim, complicado por quê? Porque tu compete lá nos Estados Unidos com uma mão de obra indiana de serviço, por exemplo, de software, que é muito barata. É verdade. Então, Os tipo, indianos são assim. eles chegam assim, tu vê se a gente cobra, sei lá, X, eles cobram X menos... Dividido por 2. Dividido por 4. A raiz de X eles a raiz cobram, de tá X. ligado? É tipo uma coisa assim, é uma diferença muito grande, sabe? Então, o que a gente também indica? Que se a empresa pode, do serviço dela, criar um produto a partir daquele serviço, Melhor. seria o ideal. Que nem, por exemplo, qual que é o dessa empresa, por exemplo, qual que é teu forte? Desenvolver softwares para o setor de saúde, para hospitais. Então, monta um software e vamos vender como se ele fosse um produto. Monta um aparelho que faça isso, por exemplo, alguma coisa. E não só, eu digo assim, o produto não precisa ser físico. Ele pode ser, tipo assim, um software com uma aplicação específica para um Entendi, segmento específico, para um nicho específico. Então, na verdade, tu vai continuar tendo um intangível, tu vai continuar não visualizando o que tu tá vendendo, mas tu vai ter como se fosse um pacote para vender, entendeu? É, por exemplo, que nem aqueles programas que a gente tem muito utilizado de estoque, de organização de estoque, que tu cadastra o produto e o produto aparece ali, enfim, tu consegue Isso. fazer as vendas na tua empresa a partir daquilo. Isso aí. Tipo isso. Isso aí é um exemplo perfeito. Então, desde que, por exemplo, ele faz a integração com um RPX, com um sistema tal. Pronto. Tipo, tu tem todas as especificidades desse teu produto, que não é tangível, mas é um produto, e tu consegue inserir ele em qualquer mercado global também. Pô, eu aqui falando de um programa, nem sei o nome, nem sei como é que se chama, ela vem com apelido, eu fiquei maluco já. Tu já ficou meio intimidado. Já né? fiquei, Você que ficou isso, meio- cara. Não, é que meu vocabulário tá meio chique ultimamente mesmo. Não, mas sei é assim porquê. Isso é excelente, né? Não tem nenhum não problema sei. nisso. Exatamente, é melhor assim, inclusive. Porque daí ninguém entende. Tô brincando. Porque daí todo mundo só concorda e ninguém entende nada, né? Mas é bom que vocês me deem um feedback, porque às vezes tu começa a virar tanto num contexto em falar a palavra tão rebuscada assim. Aham. E aí, na verdade, eu digo, quem tem que entender, às vezes não entende, Sim, né? sim. Não, Tem concordo que falar complicado mesmo. Pelo amor de Deus. Assim todo mundo concorda, né? É isso aí. Todo mundo concorda. Ô, Júlia, agora, tu não me interrompe. Tá bom. Júlia, quais são as vantagens de internacionalizar o meu negócio? Por que eu deveria ir pra fora?
Sim. Essa é uma pergunta, eu digo assim, que tem tantos motivos positivos que a gente já viu na prática acontecendo, e eu vou te começar assim pelo mais básico de todos. Por exemplo, a tua empresa, ela é uma empresa, eu digo assim, pequena. Tu tem, sei lá, 5, 6 funcionários, que a gente tem no nosso hall de clientes, empresas desse porte, assim, que são pequenas. O olhar para o mercado externo faz ela amadurecer o negócio dela local. Porque ela precisa o quê? Ter um material traduzido para inglês. Às vezes, para poder estar entrando num mercado mais maduro, ela precisa ter um produto que vá estar mais adequado tecnicamente, vai ter mais robustez, vai ser mais, sabe? Então eu digo assim, essa seria a primeira vantagem, é tu poder revisitar o teu processo local para estar podendo implementar melhorias que vão te tornar mais competitivo lá no mercado externo. Sim. Então essa seria a maior vantagem. E a outra que a gente defende muito é que as empresas que não olharem para o mercado externo como um potencial negócio para o negócio delas, em algum momento elas podem, eu digo assim, sucumbir a uma crise do país. Então, pense assim, o mercado brasileiro, e a gente tem aqui, domingo, temos um cenário eleitoral. Sim. Então, eu digo assim, o quanto de instabilidade, dependendo o desdobre que isso acontecer, pode gerar para o nosso país. E se a empresa está 100% dependente de um faturamento nacional, se der uma crise violenta no Brasil, enfim, de uma troca de governo, seja do que for, o que pode gerar para a empresa? Ela pode realmente quebrar. Então, se ela tem uma fonte de recurso no mercado externo, em dólar, numa moeda que é forte, entendeu? Uma moeda que tem uma estabilidade muito maior que o real. Então, na verdade, ela vai estar à frente das outras. Além de proteger o produto dela de um câmbio, Com certeza. vai proteger o produto de uma possível... Quebrar do sistema Isso, total. brasileiro, no caso. Hoje que tá saindo isso aqui é segunda. Ontem teve as eleições. Se isso aqui saiu, a gente não morreu. Né? Eu acho que tá tudo certo. É isso aí. Boa. Tamo vivo. Mas assim, eu tenho uma pergunta pra ti, que é relacionada assim à empresa. Tá claro que qualquer empresa pode levar seu negócio pra fora. Sim. Tá? Mas agora, tem algum requisito pra isso? A empresa precisa ser de pequeno, médio, grande porte? Tem algum tipo de requisito que a empresa precisa ter pra conseguir levar o produto ou serviço lá pra fora? Ela tem que ter, primeiro, disposição, tanto de tempo para entender que é um processo que ele tem uma maturação, que não é hoje eu vou me apresentar no mercado externo, amanhã eu vou sair vendendo, que tem esse tempo, eu digo assim, que leva para o negócio acontecer, e ela tem que ter disposição também de investimento. Porque é muito difícil o caso que sem tu investir num marketing internacional, sem tu investir numa prospecção bem feita, numa ida ao mercado, numa ida a uma feira, tu vai ser percebido lá fora. Então, eu te diria que não tem requisito maior do que a disposição financeira e a disposição, eu digo assim, de querer fazer aquilo acontecer. Que eu acho que esse é o primeiro passo mesmo, sabe? Entendi. E como tu comentou, vocês, sim, no momento que tá com vocês o produto, vocês que mandam no negócio, né? Sim. Assim, brincando. Mas, como vocês trabalham com isso, o quão diferente é a burocracia dos Estados Unidos comparada com a do Brasil? Porque todo mundo fala que o Brasil é assim, o país mais complicado de abrir uma empresa, enfim. Mas lá nos Estados Unidos é tão simples assim ou também é dificultado? Não, lá é tudo muito simples. Eu digo assim, a carga tributária dos Estados Unidos, ela é muito menor do que a nossa. A forma de calcular, por exemplo, assim, eu tenho uma empresa aberta. Quanto que a tua empresa tem que pagar tanto de tributo federal quanto estadual. É muito menor a carga e é muito menos burocrático esse processo de encontro de contas com a Receita Federal. Então, para tu abrir uma empresa lá e para tu manter uma empresa lá é muito simples. Para tu fazer uma abertura de empresa nos Estados Unidos, tu consegue fazer 100% à distância. Já começa por aí. Para tu fazer a manutenção dela, também é possível que seja feito à distância, por exemplo. E para importar lá nos Estados Unidos é muito mais fácil do que importar no Brasil, mais barato. Então, realmente é um cenário bem menos burocrático, sabe? Do que o Brasil. Nem comparar. Assim, acho que o Brasil a gente está falando do mais complexo, assim, que tem, sabe? Eu vi uma notícia recentemente que uma pessoa conseguiu abrir um CNPJ em um dia aqui no Brasil.
Acho que foi há um mês atrás. E... Pô, em 2022, só isso. Só agora a gente conseguiu, em um dia, conseguir abrir uma empresa, né? Porque antes era uma semana, tu tinha que abrir a empresa no mesmo lugar onde tu mora, no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo estado onde tu mora. É uma burocracia gigante, né? Sim. E é bom saber que os Estados Unidos é menos burocrático, na verdade. Sim. Um negócio que eu gostei bastante que tu falou das vantagens de internacionalizar a tua empresa é a questão de produto que tu falou. Tu se obriga a criar uma melhor versão, né? Porque tu tá se adaptando ao melhor mercado do mundo, digamos assim. Na Growover, quantas empresas vocês atenderam assim que realmente eles pararam e fizeram um produto melhor do que eles estavam antes de começar o processo de internacionalizar? Olha, que melhoraram os processos, eu te diria que 100%, assim. Pô, excelente. Não, que melhoraram os processos. Então, mas já é uma boa coisa. Mas já é um porque primeiro a gente passo, tem né? feedback de empresas que a gente tá no processo de ainda viabilizar a venda do produto dela e que ela nos disse que todo esse trajeto que a gente fez para se apresentar para o mercado americano ajudou ela a elevar o nível de clientes dela aqui no Brasil e de como esses clientes percebiam eles aqui no Brasil pelo simples fato de eles estarem fazendo esse movimento com o mercado americano. Agora, de melhoria de produto, a gente tem casos, sim, de empresas que têm que desenvolver um portfólio específico. Então, por exemplo, assim, tem uma empresa de imóveis. O padrão de imóvel brasileiro nem sempre respeita o padrão de imóvel lá que os americanos gostam. Então, tem que achar um nicho ali no meio de uma entrada. Então, que seja um produto multiuso, aqueles, assim, que a gente viu que está em alta no mercado. Então, essas ponderações a gente faz para o nosso cliente. Então, ele, em muitos casos, se obriga a fazer um portfólio Diferente para poder entrar para o mercado. E que ele vende aqui no Brasil depois. Ah, interessante. É difícil trabalhar com essa questão do mercado americano ser diferente do brasileiro, né? Eu acho que esse é um problema, uma objeção que as empresas têm na hora de querer levar seu produto ou serviço lá para fora. Porque é diferente o mercado. Então o cara pensa assim, eu faço móvel aqui pro Brasil, meu móvel tem 4 pernas, só que lá nos Estados Unidos eles usam com 3 pernas só, por exemplo. Não, mas é que a ideia de ter móvel deveria ser só 3 pernas, né? Vocês já viram esse conceito, né? Mas, enfim, então talvez seja por isso que as empresas aqui do Brasil não querem levar seu produto lá para fora, porque vou ter que criar um outro produto, vou ter que modificar o meu produto. Então, o custo que eu vou ter com isso, às vezes não vale a pena, na cabeça do CEO da empresa, não vale a pena fazer esse investimento. Então, acaba ficando aqui no Brasil e se prendendo ao mercado. Isso e o quão ruim é ficar preso a um mercado só? O mercado de um Brasil emergente. De um país emergente como o Brasil. Nossa, eu digo isso assim, a gente vê... e isso é o principal fator que a gente leva para as empresas. Do porquê que ela vai internacionalizar. Então, o que a gente vê? Que cada vez mais empresas estão percebendo o valor desse nosso serviço. E essas que estão, eu digo assim... Porque realmente é aquela coisa assim que eu disse, que ela vai investir um tempo... Porque é uma sementinha que tu vai plantando. Então, falando em Estados Unidos, eu vou plantando uma sementinha. Eu vou abrindo esse canal de venda aqui, eu vou colocando o meu produto numa região tal, vou abrindo em outra. Então, no momento que realmente tem uma instabilidade do cenário nacional, ela tem um mercado sólido que vai estar respaldando as compras dela. Então, ela não fica tanto à mercê. E outra, a gente teve o próprio caso, eu digo assim, do Covid, por exemplo. Eu digo assim, pegou tanta empresa de surpresa, e eu digo assim, e nesse caso, assim, a gente viu muita empresa com dependência da China, por exemplo. E aí teve aqueles lockdowns e as empresas fechando, então elas ficaram com toda a cadeia de fornecimento delas comprometida. Por quê? Porque em muitos casos estavam na mão de um só fornecedor. Então, tu imagina se no teu viés da venda, tu fica na mão... Porque em muitas empresas que a gente vê, empresas grandes que a gente entra, a gente vê... a empresa X representa 80% do meu faturamento. Então, se a empresa X tem algum evento que compromete a integridade dela como empresa, a tua empresa... vai morrer junto, vai afundar junto. Vai junto. Então, se tu pulveriza em outros mercados e a próprio faturamento em dólar, eu digo assim, tu poder ter um faturamento numa moeda forte... Moeda mais segura hoje, né? Exatamente. Então, eu digo, e por exemplo, no caso, a Growover também ajuda empresas a abrirem empresa nos Estados Unidos.
Então, por exemplo, tu poder ter um investimento lá no país, porque às vezes, ok, como pessoa física também seria possível, mas como pessoa jurídica, por não ser algo que é tão oneroso e não ser algo tão complexo, tu vai conseguir rentabilizar muito mais os teus negócios num país que historicamente é muito mais sólido quando passa uma crise global. Com certeza. Como acabou de passar, Como acabou de passar. Então, aqui no Brasil, a gente sabe, a gente tá olhando e a gente vê, a gente tem bastante cliente em Colômbia, Chile. Então, assim, Argentina. Então, é só olhar para os países da América Latina, eles têm muita potencialidade, têm muito mercado, mas eles são países que ficam sempre muito à mercê de uma economia, de um governo. E Estados Unidos, por mais que tenha troca de governo, ele tem algumas raízes assim É muito mais suave quando acontece exatamente, isso, né? O movimento é mais exatamente. suave. É muito difícil mudar alguma coisa lá drasticamente que vai ter um impacto muito grande, diferente do Brasil. Que no momento que muda um governo, a gente muda ministro, muda mais todos os deputados praticamente, muda todo mundo, vira um novo Brasil. Exatamente. Lá nos Estados Unidos é mais consolidado, isso é mais difícil essa troca. Mais consolidado. E lá cada estado também tem as suas leis, né? Sua mini independência. Sua mini independência. Então, aqui no Brasil, eu digo assim, a gente tem muitas vezes diferença econômica entre estados. E quando tem, eu digo assim, um movimento de governo, todo mundo sofre igual, né? Todo mundo sofre igual, exatamente. E não sei se tu comentou, mas vocês têm algum cliente, vocês têm, enfim, que escolheu, que optou não ir para os Estados Unidos e sim para uma outra economia, para um outro país? Sim. Vocês têm? E tem muitos casos que a barreira é que em muitos produtos os Estados Unidos têm certificações que acabam sendo mais caras. Entendi. Do que alguns países, por exemplo, mais latinos, que não demandam essa certificação. Entendi. Então, às vezes, se uma empresa nunca exportou e está começando esse movimento, a gente até orienta que primeiro comece por os países mais vizinhos e depois olhe para um país que demande um investimento. Porque vocês imaginam uma empresa que nunca exportou, que às vezes é uma empresa relativamente pequena, está investindo para o mercado externo. Tem certificações que a gente está falando de tipo 30 mil reais por produto. 30 mil dólares, perdão, por produto. Então, é um valor muito elevado. Então, eu digo assim, a gente pedir para que a empresa já faz agora. É meio delicado. Então, a gente quer poder, às vezes, que ela comece a exportar para os vizinhos, para ver que a exportação é legal, que é bom receber em dólar, para que ela pegue o gosto por exportar e comece a olhar depois para um país que demanda isso, né? Entendi. E é muito diferente essa questão, volta à questão burocrática, né? É muito diferente a burocracia envolvendo outros países, por exemplo, países latinos, em comparação com o Brasil e os Estados Unidos? Tem muita diferença? Sim e não, porque na verdade os Estados Unidos ele não é muito burocrático. Sim. O que ele tem é essas peculiaridades de algumas certificações, mas para negócios até tem um ranking que a gente sempre usa nas nossas apresentações, que é o ranking de facilidade de fazer negócios. Então são 190 economias globais que elas são classificadas num ranking qual é mais fácil de fazer negócio. Então, quanto mais próximo de zero, mais fácil é de negociar. Seja em obter crédito, em conseguir ter troca comercial, abertura para o mercado externo. O Brasil ele está na posição 124. Os Estados Unidos está na 6ª posição. Então, pensa, se uma empresa faz negócio no Brasil, para ela vai ser muito mais fácil fazer negócio nos Estados Unidos. Entendi. O difícil é abrir as portas para começar, porque ninguém te conhece, mas depois que tu começa, que tu entra, é um outro nível que tua empresa vai, sabe? Tu disse dessa lista, tu sabe o nome dela? É Easy of Doing Business. Facilidade de fazer negócio. Tá, bacana. De 1 a 190. Então, tem 190 economias, assim, e Estados Unidos é o 6º melhor país para fazer negócio. E o primeiro, quem que é? Olha, se eu não me engano, é Singapura. Singapura? E o último? Não sei, não me faça pergunta. Ninguém liga. E eu juro pra vocês E o que Kiko? que essa pergunta sempre vem e eu sempre fico atrapalhada. E tipo, eu respondo e daí eu respondo. E às vezes eu vou conferir, tipo, não era bem assim. Tipo, mas Singapura tá entre os... Tá entre os tops ali. Os tops ali. Bacana. Não, muito bom. E assim... Dá um top 5 agora, tô brincando.
Os top 5 de baixo pra cima, né? Eu passo pra vocês depois, tá? O 37º. Não, mas bacana. Vamos te pedir uma dica agora. Sim. Tá? Na verdade, são duas. Tá. Eu acho Na real, que são uma. três. Na real, uma eu acho que leva mais pro lado pessoal e outra leva pro lado mais profissional. Enfim, a resposta cabe a ti. A primeira pergunta é: uma pessoa que hoje está querendo cursar marketing internacional, comunicação internacional, enfim, uma pessoa que queira se internacionalizar, que dica que tu daria para essa pessoa? Por onde começar, sabe? Eu digo assim, ó, que a questão do idioma ela é fundamental. Então não tem como querer trabalhar com comércio internacional Não saber inglês. sem saber inglês e espanhol, porque na verdade tu vai parar no primeiro contato que tu tiver, seja para ler um documento ou para efetivamente ir fazer uma viagem para o exterior. A segunda dica é não ter vergonha de se comunicar. Perfeito. Então parece simples, mas é algo assim que é uma escadinha, né? Então, assim, dificilmente tu vai começar no comércio exterior já viajando, indo fazer, sabe? Primeiro porque essas viagens a trabalho dificilmente elas são glamourosas, é tipo muito... A própria questão de voo é perrengue atrás de perrengue, nem todo mundo quer te receber, tu vai na feira, é um cansaço, então tipo assim, tu tem que gostar disso. Tem que gostar. E tem que ter essa questão, enfim, de estar disposto, né, a se comunicar com outros idiomas, a gostar de outras sair culturas, da tua cultura, de expandir, porque falando em Estados Unidos é um universo legal. Mas eu digo assim, eu já tive experiências de ir pro México, por exemplo, que eu tava no ônibus e um mendigo veio me oferecer cocaína dentro do ônibus. E eu falei assim, bom, eu vou falar em inglês com ele. E eu falei em inglês e o mendigo me respondeu em inglês. Então, tipo, eu não tive como me livrar, entendeu? Então, é um exemplo, assim, de um país que é muito perigoso e que se tu for, eu digo assim, é uma realidade diferente de tu ir pros Estados Unidos. Colômbia, a gente tava no Uber e o Uber, ele dizia assim, fechem o vidro, porque o que mais tem é motoqueiro em Bogotá, por exemplo, que pega o celular de dentro do carro dos turistas, por exemplo, sabe? Então, eu digo, essa questão de entender que uma cultura que tu vai é diferente da outra, tem que ficar bem claro pra quem quiser ir pra essa área, que nem sempre a realidade cultural que tu vai ir vai ser, tipo, uma realidade top, né? Sim. Cara, tu Vendido vai no pro México. México, o pessoal te oferece cocaína. Tu vai pro Chile, te oferecem vinho. Tu vai pra Cuba, tu sai com uma mochila de charuta. É isso aí. É uma coisa É isso treinando, aí. né? É mais ou menos isso aí. Cada um com o seu orgulho. E vai tu exatamente. falar mal das coisas Nossa, deles, né? nossa. Então, às vezes, eles querem, tipo... Eu nunca tive a oportunidade de ir pra China. Mas até a Grover tá organizando uma missão pra Canton Fair, que vai ser em abril do ano que vem. Legal. Que aí a gente quer convidar alguns empresários brasileiros que querem ir pra lá, pra poder... Porque lá essa feira é a maior do mundo, assim, e tem de tudo. Então, a gente quer, por exemplo, levar alguns empresários pra lá e fazer esse movimento. E dizem que na China é ainda pior. Essa questão, eu digo assim, da comida, que eles Nossa, são umas sim, coisas, tipo, às diferente. vezes podres, sabe? Que eles querem, tipo, que tu coma, assim. Então, na verdade, tu nunca vai poder ser desrespeitoso com aquilo. Sei, Tu tem com que entender certeza. que é a cultura deles, né? É a mesma coisa, a gente aqui tem um pãozinho de queijo, vai oferecer um pão de queijo pra um turista, e ele, não, isso aqui é nojento. O coração É de o galinha. desrespeito. Coração de galinha. Pô, mas é que isso aí é ruim mesmo, né? Tu não gosta? Não é, tá louco. Vocês não gostam também, Julia? Eu gosto, Ah, claro. não? Tu não gosta? Eu não. Nossa, coraçãozinho de galinha. Tem coisa que tem limite. Aquelas coisas tipo moela. Imagina barata milanesa. Nossa, que respeito. Pior que lá no México eu comi gafanhota milanesa. Gafanhota Nossa. milanesa. E é, tipo, super típico deles, porque E é a bom? gente E é- foi... Pergunta aí, É é que, bom? na verdade, não tem gosto de nada. Porque Só daí, milanesa. tipo, eu vou falar uma palavra bem italiana. Tu pote, assim, num molinho, e daí, tipo, tu perde o gosto da... Dá uma do... chuchada. Não era. Era formiga. Não, era ovos de formiga. Nossa. Um prato e gafanhoto frito, um outro. Então, tipo, essa foi a coisa mais assim. E era super. E era um restaurante, tipo, caro, assim. Lá que a sim. gente foi comemorar o aniversário do meu ex-chefe lá. Então, vocês imaginam. Então, tipo. Pô, mas se formiga já é pequeno, imagina o ovo da ovo de formiga. formiga.
Não sabia que formiga botava ovo. Pô, mas aqui é um réptil, né? Não, é um vertebrado. Agora eu não sei mais. Não vou nem entrar nessa. Biologia aqui faltou, né? Biologia nem me perguntei também. Biologia aqui faltou, né? A segunda dica. A segunda dica que eu quero te pedir agora é para as empresas que querem levar o produto lá para fora. Tô fazendo 2, pra mostrar que é 2 dicas. Tá. Aqui antes eu fiz 1, agora tem que fazer o 2. Um cara fazendo assim do meu lado, não me senti muito confortável, né? Bem dormido. Para as empresas que querem internacionalizar o seu negócio, Sim. o seu produto ou o seu serviço, não especificamente para os Estados Unidos, como tu disse, para países vizinhos aqui, que acaba sendo mais fácil Sim. também, mas menos custoso. Sim. Que dica que tu daria para essa empresa? Por que ela deveria procurar esse tipo de serviço? Aproveitando também, eu imagino que muitas empresas pensem, isso não é pra mim, isso é só pra empresa grande, assim. Eu acho que muitas devem ter esse medo. Então, eu acho que aproveita esse gancho, assim. A segunda dica, vou começar dando a primeira, que é falar com nós, né, da Grow Over. Mas não Porque tem a gente dúvida, né? realmente tem toda a base. Então eu digo assim, contar com parceria que tenha esse domínio já é um grande passo. Tá disposto, que nem a gente falou antes, mas eu digo assim, o que as empresas têm que romper um pouco, nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum ter uma empresa intermediando negócios. Aqui no Brasil, às vezes, ainda é um conceito um pouco distante de muitas empresas. Por exemplo, a minha empresa é boa em produzir cadeira. Então, continue sendo boa em produzir cadeira e conte com alguém bom em prospectar negócios no mercado externo para te ajudar a expandir tua empresa. Não. Então, essa é... Não adianta ter um bom produto e um bom serviço internacional, né? Sim, tu tem que ter alguém, eu digo assim, que fique fazendo todo esse processo da venda, monitorando. Então, é isso que a gente entra. Mas, outra dica, assim, aproveitando, é não ter medo. Porque eu digo assim, no pior dos cenários, eu digo assim, vai ser um investimento. Não é pra mim, não quero... A gente não, graças a Deus, a gente nunca teve casos de empresas que, eu quero cancelar o contrato, não estou satisfeito. Nunca tivemos, muito pelo contrário, sempre temos retornos muito bons. Mas eu digo assim, no pior dos cenários, se nada der certo, tu vai ter aprendido muita coisa nessa jornada. Tu vai ter revisitado teus processos, tu vai ter, eu digo assim, tido uma troca cultural, em muitos casos ter feito uma viagem para um país diferente. Então, não ter medo, porque tem tanto a te agregar e que a empresa que fizer esse movimento vai estar na frente das outras que ainda não fizeram. Então vai estar na frente do concorrente, vai estar na frente de um concorrente não só local, de um concorrente lá da China que tem essa ousadia. Então ser ousado nos negócios, qualquer negócio é importante, mas nos negócios internacionais é mais ainda, sabe? Eu acho que a gente evoluir, se adaptar, entender outros mercados, eu acho que é isso que traz a evolução. Porque se não fosse por isso, o humano nem teria criado ferramentas de ferro, por exemplo. Exatamente. A gente estaria na época da pedra ainda, né? Exatamente. Se não fosse a vontade de explorar, de se aventurar. Então, eu acho que realmente essa dica é muito válida. Perfeito. Tem mais alguma coisa para agregar, Brunão? Não, eu tô muito feliz, Júlia. Eu tô muito feliz que tu topou vir aqui. Eu queria te agradecer por esse momento, porque... Obrigada. Conversar sobre os Estados Unidos eu sempre gosto, assim, é um negócio que eu sempre curto. Esse cara é muito chato. E Não aguento mais. Os Estados Unidos eu gosto muito, Carlão, é que ele não gosta, né? De mim. Agora sim, agora começamos a ter conversa. Mas eu queria te agradecer, Júlia, porque essa análise, essa visão de pessoa que já teve a experiência nos Estados Unidos e que pode falar disso é sensacional. Então, Não só nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, como em vários lugares, inclusive oferecida cocaína no México. Isso é pra poucas pessoas, né? No ônibus. No ônibus. Então eu digo pra todo mundo que tá assistindo que quer levar essa empresa mais longe, quer internacionalizar, como é que te encontra, Júlia? Como é que a gente encontra fala a contigo? Grow Over? No Instagram a gente é @GrowOverBrasil e na depois o descrição. nosso site é growover.com.br e depois, qualquer momento, eu digo assim, qualquer uma do quadro da Grow Over pode ajudar a bater um papo, fazer uma reunião na empresa, então a gente tá muito aberto, assim. Perfeito. Mas nos Bacana. sigam lá no Insta, tá? É isso aí, vai estar tudo na descrição aí Fica pra quem a quiser dica. entrar em contato. Eu nem lembrei de olhar pra câmera. Que bom! Melhor ainda, porque o papo tá aqui. Isso Melhor é bom. ainda. Melhor ainda. Mas de verdade, Julia, muito obrigado por
Eu participar aqui com a gente e compartilhar um pouco do teu conhecimento e também do que é a Grow Over, né? Eu tenho certeza que o negócio de vocês é muito importante e vai ser importante cada vez mais. E é muito importante, olha só quanto importante numa frase só, né? E é muito importante mostrar para as empresas o quão importante é levar o negócio para fora. Em resumo, é importante. Porque a gente cresce a importância do Brasil e vai pro país mais importante do mundo. É verdade, é isso aí. Mas muito obrigado mesmo Imagina. por participar aqui com a gente e compartilhar teu conhecimento. Eu que agradeço vocês. Eu já disse pra vocês quando eu cheguei que eu acho que vocês são muito o futuro, assim, da comunicação aqui. Então sigam nesse caminho. E vocês também, né, Amora? Vão fazer uns podcasts internacional aí, né? Vão lá Por pros que não, States, né? Vai tudo no seu tempo, né? Sabe que isso é um também... sonho nosso de fazer um podcast em inglês. Fica aí a sementinha plantada, né? Fica aí. Agora eu não vou conseguir dormir de noite. Não vai, agora ele não tá mais. Agora já era. Meu Literalmente um mundo de possibilidades. Então, que bom que vocês estão abertos. Tenho certeza que não vai demorar para bater na porta de vocês também uma oportunidade assim. Com certeza, com certeza. Mas muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a você que está nos escutando até esse momento e nos vendo também. E é muito importante, deixa o like, compartilha para o seu amigo, para sua amiga, para a pessoa que tem uma empresa e precisa crescer essa empresa e precisa internacionalizar essa empresa, porque é muito importante. Acho que tem muito a agregar. É isso. Muito obrigado, rapaziada. É nóis. E é isso. Valeu!